Pode se assentar, por favor. Se você puder abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse é o último livro da Bíblia, o livro da revelação, final dos tempos. Capítulo 12, apenas 2 versículos. Versículos 9 e 10. Apocalipse 12, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 10. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vou pedir para você manter essa palavra aberta, que depois eu quero voltar nela, para tratar de duas palavrinhas, que uma palavrinha aparece no versículo 9 e outra palavrinha aparece no versículo 10, que é o que vai dar base naquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Eu tenho, durante os últimos meses, insistentemente ministrado sobre a nossa identidade. Tenho insistentemente pregado sobre a nossa identidade em Cristo. Tenho compartilhado no meu processo de aconselhamento, no meu processo de libertação, exaustivamente, para que a gente possa de fato ser e vivermos a pessoa que nós somos e que nós deveremos viver segundo a ótica de Deus. E a gente tem reforçado a igreja de que, a partir do momento onde nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós não somos mais aquela mesma pessoa que vivia antes de Cristo e que a partir da confissão de Cristo a gente se esforça para ser uma pessoa melhor. A Bíblia diz que nós morremos e nós somos crucificados com Cristo. E nós somos ressuscitados com Cristo, e quando nós ressuscitamos, nasceu uma nova pessoa que nunca existiu na terra. Porque se Deus insistisse com a minha vida, se Deus tivesse uma expectativa de que eu, como eu era antes, que eu pudesse com meus próprios esforços me transformar numa pessoa cada vez mais parecida com Cristo, era uma expectativa que certamente seria frustrada. Por isso que houve a necessidade de eu morrer e a partir daquela morte nascer uma nova pessoa, uma pessoa espiritualmente ligada com Deus. E a partir daquele novo nascimento, a Bíblia diz que eu passei a ser um filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo passou a habitar em mim e eu passei a habitar em Jesus Cristo. A Bíblia diz que no momento onde eu confessei Jesus Cristo, que aquele velho homem morreu, nós passamos do império das trevas e fomos morar no reino da luz. De que hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos incentivado, ensinado a igreja a viver aquilo que a Bíblia diz que nós somos. De que não existe mais aquela pessoa que morreu. E Romanos 6,6 diz que nós somos crucificados com Cristo, nós morremos. A morte, ou o modelo da morte foi a crucificação, nós somos crucificados com Cristo. E a partir dali nasceu uma nova pessoa. Um filho de Deus. Co-herdeiro de Cristo Jesus, que temos heranças prometidas de Deus para que a gente pudesse viver. E aí, como é que tem sido as nossas experiências diárias? Porque aí está a grande crise na minha vida e na tua vida. Porque eu tenho a informação de que eu morri,
de que eu sou uma nova pessoa, de que Jesus habita em mim, eu habito em Jesus, que eu moro no céu, mas quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as minhas experiências diárias, eu muitas vezes me confundo com a vida que eu vivia antes de Cristo. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo tendo os mesmos pensamentos, eu continuo tendo as mesmas derrotas. Essa é a crise que nós vivemos. Nós temos uma informação e vivemos de outro jeito. E por que isso acontece, querido? Se a Bíblia, ela é infalível, ela é o coração de Deus, ela é a verdade de Deus para a nossa vida, por que a gente ainda tem momentos de crise onde parece que a cruz nunca fez sentido na nossa vida e na nossa história? E é isso que nós vamos tentar descobrir nessa manhã, o que acontece, por que a gente tem que deixar essa mentira de lado e assumir a nossa posição para que a gente possa ter as nossas experiências diárias de vitória. Porque é isso que é verdade para a tua vida. Se você está tendo hoje uma vida de derrota, há alguma mentira que está controlando a tua vida e mantendo você preso em algum engano do diabo. Eu tenho visto pessoas cristãs se autodepreciando. Sabe o que é se autodepreciando, queridos? Não tem valor. Olha para a sua própria vida e se sente compaixão de si mesmo. E por que a gente tem essa dificuldade de viver aquilo que nós somos segundo a Bíblia, queridos? Por que nós confessamos algo de fé e as minhas experiências diárias não representam aquilo que nós confiamos? O que acontece com a nossa vida? Que loucura é essa que a gente vive? Sabemos quem nós somos, mas não vivemos o que nós somos. E aí nós carregamos esse sentimento de inferioridade. Ouço com frequência nos meus aconselhamentos: Luciano, eu não sou nada. Luciano, eu sou um fracassado. Luciano, a minha vida não tem jeito, a minha vida financeira não tem jeito, a minha família não tem jeito, a minha saúde não tem jeito. Não tem jeito, tem. É uma mentira que está alojada aí que paralisou a tua vida, que está te depreciando, que está te afastando daquilo que você é, segundo a Bíblia, e que de fato você é. Essa é a crise que a gente vive. Ou só eu vivo isso? Eu venho na igreja, eu ouço que eu sou uma pessoa, mas eu vou lá segunda-feira e eu vivo o contrário disso. É uma loucura isso. E por que isso acontece, querido? Nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou tentar trazer algumas revelações para você. E você vai tomar de vez posse da tua identidade e você vai fazer com que os teus dias de derrota sejam dias de vitórias, queridos. Se a gente voltar de novo para os 2 versículos, tem 2 palavrinhas aí que vai começar a desvendar as vendas dos teus olhos. No 12:9 diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Primeira pista para você entender aquilo que eventualmente você está vivendo, que não está alinhado com aquilo que Deus diz que você vai viver. Você tem um inimigo que uma das suas características, ele é mentiroso, ele te engana. Todo o esforço de Satanás é te enganar. Ele não pode tocar na tua vida, porque Jesus está em você, você está em Jesus. Ele não tem a possibilidade de tocar na tua vida, mas ele pode enganar você aonde? Na sua mente. E não bastasse a sua maldade de te enganar, de distorcer a verdade, de jogar mentira sobre você, vem a crueldade máxima dele, que está no versículo 10. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador dos seus irmãos é derribado, ao qual diante de Deus nos acusava dia e de noite. O que ele faz? Ele mente e te acusa. Essa é a estratégia que ele usa na tua mente. Queridos, toda batalha que nós traçamos e que nós vivemos é na nossa mente. Às vezes a gente espiritualiza demais as coisas, eu já disse isso na igreja, mas toda a nossa batalha está na mente.
Quando eu vou ministrar libertação com uma pessoa, quando eu percebo que a pessoa já está com o olhinho assim, meio disperso, eu chamo ela, viu, está comigo aqui? Está comigo? Olha para mim. Quem quer? Quem quer? Não, sou eu. Ela volta. Quando eu percebo que ela está perdendo o controle, eu levanto ela, vou mandar um pouquinho, a gente começa a andar por aqui, ela volta quem ela é. Porque o diabo aqui, querido, todo o controle do diabo está na nossa mente. E como ele não pode tocar na minha vida e na tua vida, ele lança pensamentos mentirosos na nossa mente, e depois que a gente cai, ele acusa. Então vamos pensar assim, você está passando por um problema financeiro na tua vida, e há um tempo já. Aí ele vai falar para você assim, viu, cara, acho que a coisa não vai mudar, você está tentando fazer de tudo, você já se esforçou, você já correu aqui, correu ali, correu atrás de emprego, correu atrás de empresa, você acha que esse negócio aqui, cara, melhor, não sei, o negócio aqui, e aí você acredita nessa mentira. Quando você se entrega nessa mentira, ele faz o que? Ele te acusa, aí, seu fraco, você não tem valor, você vai na igreja e fica aí, vivendo como um derrotado, dando um mau testemunho para Cristo, aí ele joga uma enxurrada de acusação na sua vida para te jogar no chão. Te chama de incapaz, te chama de fraco, te chama de indigno, por causa de uma mentira. Ele falou, não tem jeito. Como não tem jeito se você é filho de Deus? Claro que tem jeito. Se você assumir a tua posição de filho, co-herdeiro de Cristo, você muda aquilo que está circunstancialmente fora de você. O que ele pega? Ele pega o teu momento, a tua adversidade, a tua situação, para questionar a sua identidade. Quando ele te amarra numa mentira, ele começa a te acusar. E é tudo aqui, querido. E aí ele te amarra. Não sei, ele fala assim, quer saber, eu sou fraco mesmo. Não muda essa situação. Que igreja? Para que igreja? Vou na igreja, saio da igreja, vai vir a mesma coisa. Acho que você tem razão, eu sou um fracassado, pronto. Te amarrou numa mentira que você é um fracassado. E a Bíblia diz que você é um filho de Deus. Você entende por que as nossas experiências diárias não refletem aquilo que a Bíblia diz que nós somos, queridos? Porque a gente deixa a nossa mente muito solta. Por isso que Jesus diz assim, ó, vigie. Vigie o quê, querido? Aqui, ó, a cachola, a mente. Aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está pensando. Tudo aquilo que você está vivendo nas suas emoções é reflexo dos seus pensamentos. Não é o contrário, querido. Se você está triste, deprimido, ansioso, irado, o problema não está aí, o problema está no que você está pensando. E muito provavelmente você está pensando coisas que não é de Deus. Por quê? Deu espaço para a mente, não vigiou a mente, ele está lançando pensamentos, você está vivendo uma coisa de tristeza na tua vida. Se você acredita numa mentira, a sua reação vai ser uma reação com base numa mentira. As suas emoções não vão refletir uma verdade. Pensa num exemplo aqui. Suponhamos que você está trabalhando numa empresa, que essa empresa está numa crise financeira. E ela está num processo de demitir funcionários. E você chega de manhã para trabalhar todo alegre, tem um bilhetinho do teu chefe na tua mesa dizendo assim, olha, eu preciso me reunir com você na sexta-feira depois do horário. Você fala, vixe, agora sou eu que vou embora. Qual é a primeira reação que você teve? Vou perder o emprego. Qual é a primeira emoção que você teve? Preocupação. Segunda-feira você recebeu o bilhetinho, a reunião era sexta-feira. Aí você chega na sua casa, na segunda-feira à noite, e fala para sua esposa, falou, bem, a empresa não está bem, e eu recebi um bilhete do meu chefe de que ele quer conversar comigo na sexta-feira depois do horário. Eu acho que eu vou perder o emprego. Pronto. Já jogou a família para o chão também. Aí você mal dorme à noite, você acorda na terça-feira, já com uma emoção diferente. Eu vou pedir demissão nesse negócio aqui. Injustiça comigo. Dei a minha vida por essa empresa. Não vou esperar ser demitido. Eu vou pedir demissão. Olha, que veio de um sentimento, de uma emoção de preocupação, agora você está com uma outra emoção, que é de ira. Você está irado. Aí você vai falar com a tua esposa, você vai demissão, a tua esposa, que sempre sensata aqui, ela falou, não faça isso. Aí chega na quarta-feira, um outro sentimento, uma outra emoção. O que é? Ansiedade. Está chegando sexta-feira. Então você saiu de uma emoção de preocupação, de medo, ira, agora você está ansioso.
Até que chega na sexta-feira, você vai conversar com o teu chefe e ele diz para você assim, olha, em função das emissões, em função do enxugamento do quadro, a gente está confiando mais responsabilidade para as pessoas que estão ficando e você vai ser promovido. Qual é a emoção que tem? De alegria. Ele passou a semana inteira acreditando numa mentira. E essa crença fez com que as suas emoções fossem distorcidas. E quando ele reconheceu a verdade, a emoção dele foi uma emoção positiva. E perceba se não é isso que acontece com a minha vida e com a tua vida, queridos. Amanhã é segunda-feira, certamente você tem pepino para resolver como eu tenho. Como é que está a tua emoção? Você está acreditando numa mentira que Deus diz a teu respeito, ou você está acreditando numa mentira que Satanás lançou na tua mente que não vai dar certo, que não vai ter jeito, é simplesmente mais uma semana da tua vida? As suas emoções refletem aquilo que está na tua mente. E o que está na tua mente é de duas umas, se é de Deus ou não é de Deus. Se é de Deus, você tem paz, se não é de Deus, não é de Deus. Se você não tem paz, não é de Deus. Vamos lembrar alguns fundamentos, que diz que é importante a gente lembrar de doutrina, para que a gente entenda e tenha o alicerce para a nossa ministração. Lá no comecinho, lembra que Adão e Eva, eles estavam vivos espiritualmente e fisicamente. Eles nasceram conectados com Deus e tinham vida física. E eles desobedeceram a Deus. Eles não cumpriram uma determinação de Deus que era não tocar em algo proibido. E no momento que eles tocaram, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente. Eles só ficaram vivos fisicamente, mas eles foram rejeitados por Deus. Eles foram colocados para fora do jardim do Éden. E a partir dali eles tiveram que sobreviver da maneira com que eles conseguiam sobreviver, afastado de Deus. E nós nascemos exatamente, a Bíblia diz, da mesma forma. Nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos rejeitados por Deus, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E quando a gente chega ao mundo, separados de Deus, nós crescemos normalmente num ambiente familiar que nem sempre é o ambiente mais sadio que a gente pode viver. Aí a gente vai crescendo, a gente vai fazendo amizades, a gente vai absorvendo as coisas do mundo, a gente frequenta lugares, a gente frequenta escolas, colégios, faculdades, a gente vai se relacionando com diversos tipos de pessoas, até que a gente encontra Cristo. E quando encontramos Cristo, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Mas e esse monte de coisa que foi entrando na nossa vida, na nossa mente antes de Cristo, queridos? Essas coisas que foram desenvolvidas a partir da nossa desobediência de Deus, igual Adão e Eva desobedeceram. Essas coisas que a gente foi acumulando dentro da nossa mente, muito delas para que a gente pudesse sobreviver afastados de Deus. Aí a gente vai para Cristo, o que acontece, queridos? Essas coisas estão aqui. Não foram apagadas. É isso que a Bíblia chama de carne. Carne não é isso aqui, ó. A Bíblia chama carne, são padrões de pensamentos e comportamentos que nós trouxemos para a nossa vida depois que nós recebemos Jesus. Então nós temos aqui pontos na nossa vida que são pontos vulneráveis, que a Bíblia diz que se chama carne, que são os padrões de comportamento, são padrões de pensamento que nós desenvolvemos antes de nós recebermos nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aonde que o diabo vai atacar a tua vida, querido? Na carne. Nesses pontos que ele sabe que são pontos vulneráveis que você tem. Um exemplo. Suponhamos que você, ou uma pessoa antes de Jesus, teve sérios problemas financeiros na sua vida. Problemas financeiros terríveis. E ela decidiu, para tentar sobreviver, ultrapassar essa crise, ela decidiu usar de uma bengala chamada álcool. Então, durante todo esse processo de tristeza, de perda, de miséria na sua vida, ele caiu no álcool. O álcool era algo meio que tirava ele do mundo real para que ele não sofresse o tanto que ele iria sofrer se ele tivesse lúcido para encarar aquelas situações. Então, problema financeiro e álcool é coisa que caminha muito próximo. Aí esse cara conhece Jesus Cristo.
Entrega a vida para Jesus. Depois da sua conversão, ele, por algumas circunstâncias, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, ele começa a ter problema financeiro. O que o diabo vai fazer? Vai falar assim, o diabo não tem pressa. Ele fala assim, viu? Ele vai te levar lá atrás, de novo, você viver tudo de novo que você viveu. Você é uma nova pessoa, você está em Cristo, mas ele vai levar a tua mente lá atrás, para fazer você sofrer de novo aquilo que você sofreu. Você não controla a tua mente, você vai sofrer tudo de novo nessa experiência nova que você está tendo. Aí ele vai lembrar você, lembra do álcool? Então, o álcool não é mal. A Bíblia não confia que não pode beber. Lembra que toda vez que você bebia, vinha assim uma paz para você se desligava? Por que você não experimenta de novo? Aí você vai falar, não, eu sou crente, não posso beber. Ele falou, não, mas que isso? Ninguém diz que você não pode beber. A Bíblia diz que você não pode se embriagar. Um golinho só. E é uma fraqueza do cara. E o cara não vigia, e a situação não muda, e o diabo leva ele para trás, leva ele para frente, lembra do álcool. E aí o diabo é astuto, ele vai colocar umas circunstâncias que vai apresentar o álcool para ele. Aí ele falou, quer saber, um golinho só não faz mal. Pronto, caiu. Caiu, o que o diabo vai falar para ele? Inútil. Você não é merecedor do amor de Deus. Você fala de Deus, mas você vive na contramão daquilo que Deus diz. Fraco. O que o diabo faz? Acusa a pessoa. E a pessoa recebe uma enxurrada de acusação. E a pessoa fica presa nessas mentiras, de que ele não pode, de que ele não é nada, de que ele é incapaz, de que ele é indigno de Deus. E aí ele vai encurvando a pessoa, a pessoa perde a força. A pessoa faz o quê? A pessoa se afasta da igreja. As pessoas se afastam de Deus. A pessoa não se enche, não se acha digno, não ora mais, pronto, ficou amarrada, preso numa mentira. Um filho de Deus, amado e aceito. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, moramos no céu, que Jesus habita em nós, nós habitamos em Jesus. Vivemos como uma pessoa indigna. O que é isso, queridos? Uma mentira. Que depois segue uma acusação. E a nossa mente fica solta. Ao invés de a gente viver a nossa identidade, a gente vive uma mentira. E de tanta pessoa ouvir acusação, está fraca espiritualmente porque se acha indigna de estar na presença de Deus. A pessoa fica amarrado nessa mentira. Um filho de Deus vivendo como derrotado. E essa pessoa entrou aonde, queridos? Numa prisão. A pessoa está aprisionada numa mentira. Por isso que a libertação não é expulsão de demônio. A libertação é simplesmente você ver uma mentira e falar a verdade para ela, acredita na verdade e ela pronto, está liberta. Aí a pessoa está presa. Aí ela vem na igreja, ela ouve sobre Deus, mas ela vai para a vida dela na segunda-feira, ela não consegue viver aquilo que ela ouviu. Porque ela não está vivendo a verdade, ela está vivendo a mentira. E ela está presa na mentira. O que é depressão, queridos? Assim, eu não quero aqui questionar médico, medicamento, mas todas as minhas experiências de cura com depressão, queridos, me mostrou que no fundo a pessoa está depressiva por causa de uma mentira, ou por causa de mentiras, ou por causa de traumas que ela não resolveu, que trouxe para a nova vida com ela. Dá mais trabalho tirar o remédio da pessoa do que libertar a pessoa da depressão. A pessoa perde o interesse da vida, porque acredita numa mentira. A pessoa vive sem esperança, porque ela está amarrada numa mentira. E aí, como ela não tem força, ela vai viver numa cama, numa escuridão, e se acha que quando ela está nessa situação, o diabo vai fazer o que na cabeça dela? Vai acusar. Você não tem jeito, a sua vida é assim mesmo, você está morta, você é um caso perdido, você não tem valor. Você imagina como é que a pessoa consegue se recuperar isso com remédio? Não consegue, vive dopada. Quantos casos nós tivemos de testemunho aqui de pessoas que estavam aqui, entraram com depressão e hoje estão livres de depressão? Dei remédio para elas? Eu simplesmente falei a verdade. O remédio que eu poderia oferecer para elas, olha, o que você está vivendo é uma mentira. A verdade é que você é uma filha de Deus, eu vou te ajudar nesse processo, a você entender quem você é, e a gente vai exercitar isso no teu coração, você vai ver como isso se afasta de você. Essa é a nossa luta, queridos, na mente. Não tem esse negócio de diabo, então nada disso, queridos, aqui, se você controlar a tua mente, você vai viver uma vida diária de vitória.
o Edu falou aqui para mim, acho que foi na casa dele, sobre um cara que não veio aqui porque eu falo muito de diabo. E olha que eu não falo muito de diabo, porque eu quero falar de Deus, não do diabo. Mas é isso que o diabo quer. O diabo não quer que fale dele. Queridos, você falar ou não, aceitar ou não, ele existe. É isso que a Bíblia diz. E é inimigo da nossa alma. Agora, o que Deus diz para nós? Resista que ele vai fugir de você. Então a única maneira do diabo sair da sua vida é você resistir. Não adianta você ter medo, não adianta você ficar debaixo de um cobertor com medo, não adianta você fazer de conta que ele não existe, ele vai continuar na tua presença. Agora, quando você se posicionar, resistir, ele vai embora. Então, aceite ou não, goste ou não, a gente vive numa guerra, a gente vive numa batalha. O bem contra o mal, a verdade contra a mentira. Aí os caras falam assim, Luciano, mas engraçado, antes de Jesus eu não tinha problema. Claro que não, você jogava no time do diabo. Hoje você é adversário dele, você tem problema. É natural que quando a gente estava no mundo, afastado de Deus, a Bíblia diz que a gente estava debaixo do império das trevas, era normal que a gente tinha uma vida melhor do que a gente tem hoje. Aí você foi para Cristo, você se levantou, se tornou luz, você começa a ter problema. Mas a Bíblia diz que é maior que você do que está no mundo. O que nós temos que fazer é entender que há um inimigo, que está derrotado, que a arma que ele tem é trabalhar na mente. E se a gente não vigiar a nossa mente, e se a gente não se posicionar, a gente fica escravo. E a nossa vida e a nossa experiência diária de vida vai ser uma experiência diária de vida de fracasso, ainda que a gente seja o filho de Deus. E como é que eu combato isso, queridos? Como é que eu entendo? Eu entendi, Luciano, não entendi. Eu entendi que eu sou filho de Deus, eu tenho a informação, e como é que eu transformo a minha experiência diária, uma experiência diária vitoriosa como um filho e como uma filha de Deus? Primeira coisa, queridos, aprenda a controlar a tua mente. Se você está sentindo alguma tristeza hoje, queridos, pode ver o que você está pensando. Que não vai dar certo, que não tem jeito, que esse caso acabou, que a vida financeira, a semana que vem é a mesma coisa. São pensamentos que trazem as suas emoções. E a gente fica preso aonde? Na tristeza, na ansiedade, no medo, na ira, no conformismo. Isso é tudo resultado de pensamentos. Voltando um pouquinho, de onde está vindo esses pensamentos? Se são pensamentos que te jogam para o chão, não é de Deus. Você é filho dele. Eu vou falar para minha filha, Júlia, você não presta, Júlia. Você não serve para nada. Não. Eu vou falar, filha, eu acredito em você. Filha, você é minha filha. Você tem capacidade para isso. Aí você começa a discernir quem você está ouvindo. Uma vez que você identifica quem você está ouvindo, você precisa trabalhar com a tua mente, queridos. O que é bom você retém e o que não é bom você manda embora. E a outra coisa que você tem que fazer, além de vigiar a tua mente, é reagir. Se posicionar. Reagir. Se levantar, parar de ser vítima das circunstâncias. Vítima, queridos, é outra estratégia do diabo. É só comigo. É sempre comigo. Todo mundo prospera, eu não. Olha o sentimento de coitadinho, de compaixão. Isso vem de Deus, queridos? Não. Está te enganando. Você está sendo enganado. Ele está tentando te provar que você não é ninguém. E é mentira, você é filho de Deus. Você está sendo levado pelas tuas emoções, que estão sendo baseadas por pensamentos que não é de Deus, que está controlando a tua vida. Tudo isso ele está te levando devagarzinho, te empurrando para um cativeiro, para uma prisão, para te manter preso na mentira, queridos. E a Bíblia diz que a gente tem que reagir. Não tem jeito, queridos. A nossa luta com o diabo é na mente aqui, ó. É aqui. A gente tem que reagir conscientemente. E aí não adianta orar. Pedir para que Deus abra os céus, para que Deus mande um anjo. Se a minha mente está ocupada de mentira. Se a minha mente tem mentira, as minhas emoções vão ser mentirosas e a minha vida vai ser uma vida diferente daquela vida que Deus estabeleceu para a gente viver. Vamos ver como é que é isso biblicamente, queridos. Vai em Zacarias. Zacarias para você se achar. Olha, pega Mateus, volta um livro que é Malaquias, volta mais um que você vai chegar em Zacarias.
Facinho agora, hein? Mateus, volta o Malaquias, volta mais um Zacarias. Acharam? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E um anterior é Zacarias. Profeta Zacarias. Capítulo 3. Versículo de 1 a 7. Aqui Deus está nos ensinando, queridos, como é que é o processo de acusação do diabo contra as nossas vidas. E como é que nós devemos contra-atacar com as investidas do diabo. Como é que a gente mantém a nossa posição em Cristo. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares os meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Então, queridos, vamos aprender como é que esse negócio funciona no mundo espiritual. De 1 a 3, a gente vê que tem 4 personagens nessa passagem. Tem Deus, tem o acusador, que é Satanás, tem o anjo e tem Josué. Josué hoje representa nós, e o anjo hoje representa nosso Senhor Jesus Cristo. Então, trazendo para a nossa vida, nós temos o juiz, que julga, que é Deus. Nós temos o nosso advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Nós temos um cara que nos acusa, que é o advogado de acusação. E temos nós no centro desse negócio todo. E o que Satanás está fazendo ali diante de Deus? Acusando Josué. A Bíblia diz que Josué estava de vestes sujas. O que é vestes sujas? Pecado, iniquidade, transgressão. O Senhor diz assim para Satanás: Te repreendo, Satanás. Sai daqui do meu tribunal. E qual a base que Deus usa para repreender Satanás? Está no final do versículo 2. Diz assim: Não é este um tição tirado do fogo? O que Deus está querendo dizer aqui, queridos? Tição é um galho, tição é uma pessoa. Está dizendo assim: Josué, ele é meu. Ele não vai mais para o julgamento eterno, para o fogo eterno. Ele foi tirado do julgamento eterno por causa da iniquidade. Ele não é mais teu, Satanás, ele é meu. E quando Satanás vai diante de Deus te acusar, Deus diz para ele assim: Eu te repreendo, porque o Luciano é salvo. O Luciano é membro da minha família, ele foi tirado do fogo eterno, do julgamento do fogo eterno. Você não tem acusação, você não é legítimo para acusar o Luciano. Sai, Satanás, é isso que ele faz, querido. Você é santo, você é separado, não há acusação que pode permanecer sobre a tua vida. Você entende isso, queridos? O diabo te acusa como se você fosse dele, você não é mais dele, ele não tem direito de te julgar. Aliás, ele pode te acusar, mas ele não é juiz para te julgar, para determinar uma aliança, uma sentença sobre a sua vida. Eu imagino Deus assim, o diabo lá falando assim: Ô Deus, olha o Luciano lá na terra, olha ele errando, ele transgredindo as suas leis, ele dando um mau testemunho. E Deus diz assim:
Sai, Satanás, eu te repreendo, é meu filho. Ele escolheu Jesus. Você não tem mais legalidade sobre a vida dele, você não é juiz sobre a vida dele. Sai diante da minha frente. Você entende isso? Quem você é, querido? Por isso você não deve ficar sob julgamento e sobre acusação do diabo. É mentira que ele lança sobre a tua vida e a minha vida. O problema é que isso não fica só na esfera espiritual. A Bíblia diz que Satanás nos acusa diante de Deus e há demônios que nos acusam aqui na nossa mente. É aqui que está o problema, porque lá ele não ganha, mas aqui quase sempre ele ganha. Lá ele perde porque há um advogado que nunca perdeu um julgamento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele está em nós, nós estamos dele, e ele conhece a nossa essência. Em Romanos 8, 33 e 34, nunca Jesus perdeu uma causa. O problema não está lá, o problema está aqui. Quando a gente é enganado e quando a gente é acusado. Diante de Deus a gente está livre. Só que nós caímos numa alta condenação quando nós acreditamos numa mentira, quando essa mentira se torna realidade para nós e a gente é acusado. Espíritos que ficam tentando a tua carne, que são os seus pontos vulneráveis, fazendo com que você acredite numa mentira, depois que você acreditou numa mentira, ele vem te acusar, está preso. Ele vai falar para você, como é que você pode dizer que você é cristão fazendo essas coisas? Como é que você pode dizer que você é filho de Deus, vivendo nessa perrenga que você está vivendo? Mentira, queridos. Você pode estar vivendo, mas você não vai continuar vivendo. E ele lança essa mentira, você pega essa mentira, agarrou essa mentira, ele te acusa. Mas falei que isso não é nada. Falei que esse negócio de religião não serve para nada. Falei esse negócio de Bíblia, esse negócio de pastor, negócio de igreja, é para encher linguiça, é para você se sentir mais ou menos confortável por ter cumprido uma etapa de um domingo de manhã. Queridos, o diabo ele não é o juiz, ele é o acusador só. E você tem um advogado no céu que defende você diante das acusações, mas você tem a responsabilidade em controlar a tua mente. Como é que você deve se portar? Reagindo, não aceitando. E entendendo de que é uma mentira que está sendo lançada para depois te acusar. E te manter preso numa mentira. Pode perceber, queridos, quantos pensamentos negativos você cultiva durante todos os dias. É uma série. A gente acorda pensando em coisa ruim, a gente vai trabalhando pensando em coisa ruim, a gente está almoçando pensando em coisa ruim, a gente à tarde, à noite, é o dia inteiro pensando coisas ruins. E é natural que emocionalmente a gente esteja quebrado mesmo, porque eu só tenho pensamento que não é de Deus na minha cabeça. A ordem de Deus é reage aos pensamentos mentirosos do diabo na tua vida. Deus ele já fez aquilo que ele precisava e podia fazer, que agora compete a nós. Falar, eu não aceito mentira na minha vida, isso é mentira. Eu sou filho de Deus, eu me posiciono como filho de Deus. Você vai ver como você muda seu comportamento. Você muda as circunstâncias que você está vivendo. E aí não adianta ficar pedindo, orando para Deus, queridos, é uma questão de posicionamento nosso. Eu escrevi aqui uma oração padrão, que eu não gosto muito de uma oração padrão, isso vai estar com os líderes do PG, mas quando vier pensamentos negativos, você vai orar assim, ó: Satanás, coloquei a minha confiança em Cristo, eu sou o Filho de Deus em Cristo, a semelhança de Josué, o sumo sacerdote, fui salvo por Deus do fogo do julgamento, e o Senhor declarou-me justo. Você não pode determinar um veredito, nem pronunciar uma sentença, o máximo que você pode fazer é acusar-me, mas eu não entro nas tuas mentiras. Repita essa oração toda vez que vier um pensamento contrário à palavra de Deus na tua vida. Toda vez que o pensamento quiser colocar dúvida na tua identidade, você fale essa oração em voz alta, você vai ver que isso para instantaneamente. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente reaja, que o pensamento vai vir. Todo dia vai vir. Você vai sair daqui, o pensamento vai vir. À tarde o pensamento, à noite vai vir. Segunda-feira então, vai vir. Reaja, combata.
Não dê espaço para que uma mentira ocupe espaço da tua mente. Se ela ocupar o espaço da mente, depois vai vir a acusação e ele vai te jogar no chão. E no 4 e no 5, diz que Deus trocou as vestes de Josué. Tirou as vestes sujas e colocou as vestes limpas. O que é isso, queridos? Quem que trocou o guarda-roupa de Josué? Foi Josué? Foi Deus, queridos. Josué tinha errado? Tinha errado. Foi ele que pegou, vou colocar, não. Foi Deus, é assim que ele fez com você. E é assim que ele faz com você até hoje. Você erra, ele troca suas vestes. Você peca, ele troca suas peças. Ele troca suas vestes. Porque é dele a roupa, não é sua. Não foi por merecimento que Deus trocou as vestes de Josué. Foi porque ele foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Como você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Há vestes limpas sobre a tua vida. Sabe, esse pecado que você não consegue lidar com isso, que quer minar você, que quer enfraquecer você. Queridos, a Bíblia diz que acabou a tua relação com o pecado. É se posicionar. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu sou mais do que isso aqui. Não, a gente brinca com perigo, a gente deixa a nossa mente solta, aí a gente peca, o diabo acusa, pega, porque quer saber, eu acho que esse negócio é mais forte que o meu. Se entrega no pecado e a gente é preso no engano e na mentira do pecado. E no 6 e no 7, queridos, Deus incentiva a gente a ter uma ação ativa em relação às mentiras. Ele diz assim no 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui. E percebe o que Deus está dizendo aqui, que não tem nada a ver em relação à tua posição com Deus. Você já é justo, lavado e remido, você é filho de Deus, e não tem nenhuma relação também com o diabo, que ele já é derrotado. A orientação de Deus aqui tem a ver com o nosso posicionamento de filho de Deus. Ele está dizendo assim, olha, seja diariamente quem de fato você é, de que você vai ter parte no meu reino, vai ter autoridade no meu tribunal. Então o que Deus está querendo que eu e você façamos aqui, queridos? Que a gente assuma a nossa posição de filho. E o que é assumir a posição de filho? Que é só ter informação? Não é suficiente. Todos nós sabemos que nós somos filhos. Mas qual a diferença de fato que isso está fazendo na nossa vida? A primeira coisa que você tem que fazer como filho espiritual de Deus é viver pela fé e não viver pelo medo. Você não é mais aquela pessoa que vivia em função das coisas naturais. Você é um filho espiritual de Deus que você tem que ser guiado pela fé. Se Deus falou, vai fazer. Se Deus falou, vai acontecer. Não se discute mais disso. Mas eu não estou vendo, mas não é para ver, é para crer. Isso é uma posição de filho de Deus. A segunda coisa que a Bíblia diz para que nós façamos como filhos de Deus é crucificar a carne. Eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei que você sabe quais são os seus pontos fracos. Vigia. Quando vier pensamento para tocar nesses seus pontos fracos, para. Não tem conversa. Não vou nem avançar no meu pensamento aqui, porque eu não sou mais guiado pela carne. Morreu aqui. Qual a outra reação que a gente tem que ter como filho? Considerar-nos mortos para o pecado. Romanos 6,6. Foi desfeito aquele corpo do pecado. O pecado não tem mais controle. Antes, entenda uma coisa, queridos. Antes de Deus você era escravo do pecado. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que depois de Cristo acabou a tua relação com o pecado. Ele não tem mais poder de controlar a tua vida. O corpo do pecado foi desfeito. Romanos 6,6 na cruz. Então, na minha vida, quando vem uma tentação que quer me levar para o pecado, eu crucifico a carne, não quero mais isso para a minha vida. Você pensa que o pastor não passa por isso? Passa sim. Vem a tentação, eu não quero isso para a minha vida. Eu sou uma nova pessoa. Deus está tratando essa área ainda que é uma fragilidade em mim, pica o pé daqui.
e fala assim, pecado, acabou minha relação com você, eu não sou mais escravo seu, você não tem mais controle sobre minha vida. Querido, para a tentação, para a conversa, vira a paz e segue a tua vida. Agora a gente tem ponto fraco, a gente é tentado, e a gente começa a pensar, desceu para a emoção, pronto, foi para o pecado. Foi para o pecado, o diabo fazer o quê? Te acusar. Aí nos joga no chão. Outra coisa que eu tenho que fazer como filho de Deus, que a Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, levai todos os pensamentos cativos a mim. O que é levar pensamento cativo a Cristo? Quando vem um pensamento que você sabe que não é um pensamento bom para você, na hora, você breca ele e fala assim, Senhor Jesus, está aqui, ó, pensamento cativo a ti. Não quero dar espaço para esse pensamento na minha mente. Instantaneamente para esse pensamento, querido. O outro lado é que se eu der a guarida para esse pensamento, ruminar esse pensamento, vai mexer com as minhas emoções, vai mexer com o meu organismo, eu não vou ter resistência para lutar, eu vou pecar. Eu pequei, o diabo vai fazer o quê? Indigno, sem valor, você não conhece, vai na igreja fazer o quê? Blá, 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 e ele te joga no chão, ele te aprisiona no chão numa mentira. Por quê? Não levou um pensamento cativo. Deu espaço para um pensamento que você sabia que não deveria dar, que trouxe prejuízo para a tua vida. E outra atitude que você tem que ter como filho de Deus é renovar a tua mente todo dia. O que a gente está fazendo aqui? Renovando os nossos pensamentos. O que você está fazendo quando você está lendo a Bíblia? Renovando os teus pensamentos. O que você está fazendo quando você está louvando? Renovando os teus pensamentos. E olha o que Deus diz, quando você viver como um filho, que de fato você é, que você vai ter direito de governar a casa dele, você vai ter responsabilidade sobre seus tribunais. Sabe o que significa isso, queridos? Que você vai ter autoridade no mundo espiritual. E você vai ter a capacidade de viver vitoriosamente sobre Satanás e sobre seus pecados, querido. E promete que você vai ter acesso livre ao céu. Olha tudo que está disponível para você quando você assumir a tua identidade de filho, querido. Está tudo dentro de você, querido. O que não está dando certo na tua vida? Não tenha surpresa, porque Jesus falou que na vida tereis aflições. Então isso aqui não é surpresa. Agora, o que você está pensando sobre isso? É aí que está o problema. Se os pensamentos são pensamentos de derrota, de destruição, de incapacidade, não são pensamentos de Deus. Ora, logo, as suas emoções também vão estar absolutamente distorcidas. Porque você está acreditando o quê? Numa mentira. Se você acredita numa mentira, os seus sentimentos, as suas emoções são uma mentira. Se você começar a acreditar na verdade, e a verdade está em quem você é, pensamento cativo, renovar a mente todo dia, você vai ver como você fica menos vulnerável a esses ataques de Satanás. Eu gostaria que você ficasse de pé por um instante, eu queria chamar o Bruno aqui. Eu queria que você pensasse um pouquinho, queridos, como é que você se vê? Quando eu falo para você que você é filho de Deus, um filho amado, um filho aceito, uma pessoa que é luz, uma pessoa que é sal na terra, uma pessoa que é vitoriosa, uma pessoa que hoje vive no céu, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus habitando dentro de você. E quando você olha para as suas experiências diárias, queridos, como é que você tem vivido? Isso tem convergência, isso tem conexão com essas informações que eu estou dizendo que Deus fala sobre a tua vida, queridos? Você se vê, ou mais do que se vê, você vive as experiências diárias de vitória, como é a promessa de Cristo para a minha vida e para a tua vida? Quais são os pensamentos que têm ocupado o espaço da tua mente, queridos? Você pode ou você não pode? Você consegue ou você não consegue? Você é digno ou você é indigno? Isso aqui está acabado ou tem esperança? Isso aqui é o fim ou isso aqui é um tempo? E mais ainda, queridos, como é que estão suas emoções, queridos? Como é que têm sido seus dias?
Dias de alegria ou dias de tristezas? Se você, querido, está vivendo um dia de tristezas, tem uma mentira que foi lançada contra a tua mente, que você desapercebidamente deu guarita a ela, está mexendo nas suas emoções. A Bíblia diz que você é filho, aceito e amado de Deus. A Bíblia diz que você é amigo de Cristo, querido. A Bíblia diz que você está no céu. Ai, como eu gostaria que nós como igreja, queridos, nós assumíssemos a nossa identidade e nós combatêssemos as mentiras que são lançadas nas nossas mentes, queridos. Como a gente ia prosperar, como a gente ia alcançar coisas que a gente nem acredita mais na nossa vida, queridos. Quantos pontos finais a gente ia tirar da nossa história, íamos lutar pelos nossos sonhos, pelas nossas realizações, queridos. Contar uma coisa para você, muito daquilo que você já abriu mão, querido, por causa da mentira do diabo. E é por isso que você vive se lamentando, carregando culpa. Porque ele te convenceu de que você não seria capaz, de que não era para a tua vida, de que você não tem condição, mentira, você acreditou numa mentira, abriu mão. Por isso que esse negócio pesa tanto no teu coração. E é uma manhã para a gente limpar nossos pensamentos, queridos. É uma manhã para a gente purificar a nossa mente. Para que a gente receba a verdade de Deus para a nossa vida nessa manhã, queridos. Deus tem pressa para te abençoar, queridos. Entenda isso, queridos. Mais do que necessidade que você tem, Deus tem pressa para te abençoar, porque Ele é o teu Pai. E pai nenhum se alegra de ver o filho sofrer, queridos. Deus se entristece com o teu sofrimento, queridos. Mas Ele não pode fazer nada se há alguma mentira alojada na tua mente. Que você precisa nesta manhã renunciar, rejeitar e dizer assim, ó, sai da minha mente porque isso não é de Deus. Eu não aceito mais esses pensamentos de derrota na minha vida. Sai porque não é de Deus. E aí depende de você, queridos, não depende de Deus. E se você fizer esse exercício de manhã, você vai ver que a sua semana vai ser diferente. Você vai acordar diferente, os seus olhos vão olhar para a tua semana com uma visão de Deus. Não com uma visão de derrotado. Você é filho de Deus, queridos. Não tem só essa informação para você não, queridos. Só ter essa informação não serve para nada, queridos. Assuma a sua identidade. Quando o Bruno ele louva, eu queria que você examinasse os teus dias, a tua vida, queridos. E já começasse a falar no teu coração, Senhor, purifica minha mente. Purifica minha mente. Leve embora as mentiras, eu renuncio às mentiras para a minha vida, eu quebro todo o poder da mentira na minha vida. Vai fazendo esse exercício, queridos, você vai ver que você vai começar a se sentir melhor.